Olá, esta é uma videoaula de Estruturas Metálicas 1 do curso de Engenharia Civil na modalidade de ensino remoto emergencial sobre peças comprimidas. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. De modo geral, podemos observar em algumas estruturas essas peças submetidas a uma compressão axial decorrentes de ações estáticas, como, por exemplo, em componentes treliçados de galpões, em pilares treliçados de galpões e também em contraventamentos em edifícios de múltiplos andares, que são essas peças na diagonal. No dimensionamento dessas peças comprimidas, um dos modos de colapso a ser considerado é a estabilidade da barra, supondo que ela possua uma curvatura inicial. Esse tipo de estabilidade podemos chamar de flambagem global. Mas um outro tipo de colapso é a flambagem local, que é um tipo de instabilidade que ocorre nos componentes da seção de um perfil metálico, como vocês podem observar nesse perfil tipo rack, onde ocorreu uma flambagem localizada, por isso o nome flambagem local. Então, em diversos tipos de perfis podem ocorrer esse tipo de instabilidade, como por exemplo nas mesas de um perfil I ou H, ou na sua alma, e também nas flanges de um perfil U ou em um perfil cantoneiro. Vale ressaltar que em um perfil cantoneira, esse tipo de instabilidade acontece com apenas uma semi-meia onda. Na flambagem global, esse deslocamento transversal V0 de uma barra com essa curvatura inicial aumenta continuamente com o acréscimo das forças axiais de compressão, até que essa barra não consiga mais resistir a esse tipo de solicitação e, com isso, resultando em um estado limite último. Esse comportamento, então, é estabelecido baseado na relação entre a força axial atuante, Nc, que vem de N de compressão, e o seu deslocamento na seção transversal central, Vt, e é composto por três etapas, sendo a etapa elástica, a etapa elastoplástica e a última etapa, que é a etapa de colapso. Na primeira etapa, a elástica, se inicia quando a força axial Nc começa a atuar nesta barra e o deslocamento transversal Vt é igual ao deslocamento inicial V0. E se encerra quando a força axial Nc alcança a força axial N crítico, conforme vocês podem ver aqui no gráfico, dando início ao escoamento da seção central na parte interna da barra. A próxima etapa, a elastoplástica, começa com o aumento do valor da força axial Nc para além da força axial Ncr, dando início à propagação do escoamento na parte interior da região central da face interna e até mesmo a propagação para a face externa da barra.
avançando até mesmo para essas regiões vizinhas a essa região central, fazendo com que a rigidez quanto à flexão vai reduzindo gradativamente. Ou seja, a inclinação dessa reta vai diminuindo, desta curva vai diminuindo à medida que vai se propagando o escoamento na região central. E na última etapa, a de colapso, o escoamento atinge toda a seção transversal central da barra, que entrando em colapso por instabilidade. Essa força axial NC agora, que causa esse colapso, é a força máxima que a barra suporta, ou seja, é a força axial resistente nominal NCRK da barra. E após esse escoamento da seção transversal, o deslocamento VT começa a aumentar muito, conforme vocês podem ver aqui no gráfico, com a redução constantemente da força axial NC, tornando com isso um mecanismo de colapso em V, como vocês podem observar na última imagem. Essa força axial resistente nominal depende da distribuição das tensões residuais nessas barras estruturais. Tensões estas que são provenientes do processo de fabricação. E esta força resistente será menor naqueles perfis em que a tensão residual de compressão é mais intensa nas regiões da seção transversal central, que é onde a força axial de compressão causa uma maior tensão de compressão, uma vez que o escoamento e, por consequência, a rigidez da barra se iniciarão antes, que é onde a força axial alcança a força axial N crítico. A força axial de compressão resistente nominal de uma barra para a instabilidade global é dada por esta formulação, onde AgFy, que é a área bruta vezes escoamento, é a força de escoamento da seção bruta, que representa a capacidade resistente nominal de uma seção, e que se é o fator de redução associado à resistência à compressão. Redução esta devido às tensões residuais e àquela curvatura inicial da barra. E para o índice de esbeltez λ0 reduzido, quando for menor ou igual a 1,5, esse fator de redução associado à resistência à compressão será dado por esta formulação. E quando esse índice de esbeltez for maior que 1,5, o que se é dado por esta outra formulação. Esse valor do índice de esbeltez pode ser adquirido por essa formulação, que é a raiz da força de escoamento da seção bruta, Ag vezes Fy, dividido pela força axial de flambagem elástica da barra, que é a carga crítica de Euler, que vocês estudaram lá na resistência dos materiais. Essas equações do fator de redução da flambagem global, que se é resultado dessa curva em função do índice de esbeltez reduzido, λ0. E a distribuição de tensões residuais varia de perfil para perfil,
de acordo com o processo de fabricação. E como esse fator de redução que depende dessa distribuição das tensões residuais, a rigor deveria existir inúmeras curvas para este fator. De modo simplificado e conservador, a NBR 8800 adota uma única curva que gera essas equações, que conduz, obviamente, a resultados superiores para algumas situações e inferiores para outras situações, mas dentro de limites consideráveis aceitáveis com relação à segurança estrutural de determinada barra que estamos dimensionando. De modo a facilitar os cálculos na hora do dimensionamento, podemos utilizar esses valores do fator de redução da flambagem global, adquirindo-os na tabela 4 da NBR 8800 para lambda 0, que é o índice de esbeltez reduzido, variando de 0 a 3. O menor valor da carga de Euler, que é a força axial de flambagem elástica, NE, deve ser determinado dentre os possíveis modos de flambagem de uma barra, que depende do tipo de simetria da seção transversal, ou seja, se essa seção transversal é duplamente simétrica ou monossimétrica. Nas seções duplamente simétricas, por exemplo, I ou H, podem ocorrer flambagem global por flexão em relação a seus eixos centrais de inércia, X, então ocorrendo um deslocamento na direção Y, e em relação aos seus eixos, a seu outro eixo central, Y, ocorrendo então um deslocamento na direção X, com forças axiais de flambagem elástica dadas por estas equações, respectivamente. Nesse tipo de seção, pode ainda ocorrer a flambagem por torção em relação a seu eixo de inércia longitudinal da barra, Z, dada por esta outra formulação para a flambagem elástica. Para os comprimentos de flambagem por flexão em relação aos eixos X e Y, os coeficientes de flambagem Kx e Ky são fornecidos nesta tabela E1 da NBR 8800 em função das condições de contorno das extremidades da barra a ser dimensionada. E como na prática raramente conseguimos executar um engastamento perfeito, a NBR prescreve a utilização dos valores recomendados. O comprimento L, vale destacar, que é o comprimento destravado da barra dimensionada. Por exemplo, se essas barras aqui fossem uma barra só, o comprimento destravado seria este comprimento entre as partes dos contraventamentos. E para o comprimento de flambagem por torção KZLZ, que está em relação ao eixo longitudinal Z de uma barra, o coeficiente Kz pode ser tomado como 1 quando ambas as extremidades desta barra possuem rotação em relação ao eixo longitudinal impedidos. Então, elas não podem girar aqui, já que está travada. Como vocês podem ver, esses apoiozinhos aqui impedindo-as de girarem. Mas possuem um empenamento livre, que seria a rotação das mesas, por exemplo.
o empenamento, que chamamos de empenamento. E este fator, esse coeficiente de flambagem caseira, pode ser tomado como 2 quando uma das extremidades dessa barra possui rotação e empenamento livres em relação a este eixo longitudinal. E a outra face, por ser engastada, possui rotação e empenamento impedidos. Este último caso é o caso das placas de base para unir o pilar soldado nessas placas com o bloco de concreto, sendo ancorado por meio dos chumbadores e também dos parafusos. Este coeficiente caseiro pode ainda assumir os valores de 0,7, quando pelo menos uma das extremidades da barra possui rotação impedidas em relação ao eixo longitudinal Z e o empenamento livre. E a outra extremidade possui rotação e empenamentos impedidos, já que essa extremidade é engastada. E outro valor que pode ser assumido pelo coeficiente caseiro é 0,5, quando ambas as extremidades são engastadas, que é o caso dessa situação aqui da extremidade superior, com a linha tracejada. Então, neste caso, tanto a rotação em relação ao eixo longitudinal Z, quanto o empenamento serão impedidos. Na equação da flambagem axial em relação ao eixo Z, que é o eixo longitudinal de uma barra, o CW é a constante de empenamento dessa seção. E ele é dado para cada tipo de perfil e também vem nas tabelas dos fabricantes. O EA é o modo de elasticidade, que equivale a 200.000 megapascal, conforme vimos na primeira aula. Esta multiplicação do modo de elasticidade pela constante de empenamento é chamada de rigidez ao empenamento. R0 é o raio de giração polar da seção transversal em relação ao centro de cisalhamento, que é dado por esta equação, onde Rx e Ry são os raios de giração em relação aos eixos centrais x e y de inércia, respectivamente. E x0 e y0 são as distâncias do centro geométrico G ao centro de cisalhamento S, nas direções x e y também. Nessas seções duplamente simétricas, o G coincide com o S e, por isso, x0 e y0 podem ser considerados como zero. J da equação é a constante de torção, que para todas as seções abertas é dada por esta equação. E GA é o modo de elasticidade transversal do aço, dado por esta equação, onde EA é o modo de elasticidade, que vale 200.000 MPa, e a letra grega, é 0,3, resultando então neste valor de 77.000 MPa para o modo de elasticidade transversal do aço. E essa união de GA vezes J chamamos de rigidez à torção uniforme de um perfil. Nessas seções duplamente simétricas, só será necessário verificar a possibilidade de flambagem
por torção se a sua seção transversal possuir constante de empenamento nula, que é o CW, que é o caso das seções cruciforme, que é a união de perfis cantoneiros, fazendo com que crie essa forma de cruz. Ou quando o comprimento de flambagem por torção for superior ao comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo de menor inércia de uma barra, independente da forma dessa seção transversal que ela possui. Já para as seções monossimétricas, que é o caso das seções que possuem apenas um eixo de simetria, como é o caso dos perfis Is, de mesas com tamanhos diferentes, dos perfis U, dos perfis T e dos perfis cantoneira, que podem possuir somente flambagem por flexão e flambagem por flexotorção, que é a flexão e a torção da seção juntos. Então, na flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia, que não possui simetria, conforme vocês podem ver aqui, supostamente para o eixo x, é dado por esta equação. E para a flambagem, a torção, junto com a flexão, que chamamos de flambagem por flexotorção, é dado por essa outra equação, bem maior, onde n é y e n é z são as forças axiais de flambagem elásticas calculadas pelas aquelas equações apresentadas anteriormente. Os R0s são os raios de giração polar, onde para este caso de seção monossimétrica, o x0 e o y0 será diferente de zero, já que o centro de cisalhamento e o centro de gravidade da seção, ou seja, o centro geométrico, não se coincidem. Então, para cada tipo de perfil, haverá uma formulação para esse x0 e y0, mas que também podem ser encontrados nas tabelas de fabricante. Algumas situações particulares das cantoneiras merecem ser destacadas. Por exemplo, elas são utilizadas como barras comprimidas em uma treliça, que estão ligadas nas suas extremidades por meio da mesma aba, como vocês podem ver neste exemplo, e a outra aba ficando livre. Isso ocasiona uma excentricidade da força de compressão que provocará momentos fletores nessa barra comprimida, porém, de modo simplificado, pode ser considerada se a ligação for feita apenas por solda ou por pelo menos 2 parafusos na direção
desta força aplicada. Para isso, consideramos que o movimento de flexão da cantoneira em relação ao eixo centroidal y1, que é esse aqui, que é perpendicular à aba da cantoneira que está ligada, fica restringido. E a flambagem ocorrerá com flexão em relação ao outro eixo, que é o eixo x1, que é paralelo à aba conectada, com a força axial de flambagem elástica dada por esta equação, onde o Kx-Lx é dada por esta equação quando L sobre R for menor ou igual a 80 e o Kx-Lx é dado por essa outra equação quando L sobre R for maior que 80. Vamos passar a estudar agora o outro tipo de instabilidade que pode ocorrer nos perfis metálicos. Vamos começar por alguns conceitos iniciais. Os elementos que formam esses perfis estruturais, principalmente de seção aberta, geralmente são planos e apoiados em uma ou em duas bordas longitudinais do perfil, sendo a nomenclatura AL dada aos elementos apoiados e livres, pois este apenas está apoiado em uma de suas laterais, conforme vocês podem ver nessas figuras. Então, este elemento AL está apoiado aqui e aqui ele está livre. Na cantoneira, ele está livre aqui e apoiado aqui. E o elemento AA é o elemento apoiado, onde ele está apoiado dos dois lados, que geralmente no perfil I ou H é a alma e no perfil U é também essa alma que liga as duas mesas. Já na cantoneira a gente não tem um elemento apoiado. A capacidade resistente desses elementos, a instabilidade, é pouco influenciada pela curvatura inicial como ocorre na flambagem global. Por isso, esse tipo de instabilidade é tratado com os conceitos teóricos de flambagem e o estado limite último, então, passa a ser chamado de flambagem local, caracterizada pela formação de várias semiondas longitudinais ao eixo de aplicação da força de compressão, sem que a posição média do eixo longitudinal dessas barras se altere, como ocorre na flambagem global, exceto para a cantoneira, na qual a flambagem local é caracterizada apenas por uma semionda. Aqui vocês podem observar, de forma bastante expressiva, a flambagem local em perfis do tipo RAC, que foram ensaiados em 2015 no Laboratório de Estruturas da UFOP, em uma dissertação de mestrado. E aqui nesse outro exemplo, vocês podem observar também esse tipo de instabilidade, porém menos expressivo, em uma estrutura tubular, que foi um ensaio que eu realizei na minha tese de doutorado. Os elementos que possuem a relação largura e espessura pequena e que não ultrapassem os valores limites para esta relação estão livres da flambagem local, ou seja, o escoamento irá ocorrer antes desse tipo de instabilidade. Aqui na tabela F1 da norma 8800, vocês podem observar para diversos casos em elementos do tipo apoiado. E aqui vocês podem observar essa relação limite para
a largura e a espessura, para os elementos apoiados livres. Particularmente, esses elementos apoiados possuem grande resistência pós-flambagem. Isso quer dizer que o início da flambagem não implica em um colapso. Por exemplo, este elemento apoiado em suas bordas, como vocês podem observar, possui tensão normal sigma, causada por essa carga distribuída Qx, constante na largura, ao longo dessa largura B, enquanto seu valor for inferior à tensão que causa o início da flambagem, que é o sigma Fl. Quando essa tensão sigma atinge a tensão de início de flambagem, sigma Fl, o elemento começa a se deformar, como vocês podem observar aqui. Mas essas fibras transversais se tornam tracionadas e passam a se opor a este aumento de deformação, que é o fenômeno caracterizado como resistência após flambagem. A influência dessas fibras tracionadas que mencionei anteriormente é maior junto às bordas, conforme vocês podem observar neste gráficozinho, e se torna desprezível na região central. Com isso, à medida que essa carga distribuída Qx vai aumentando acima do valor que dá início à flambagem, essa região central fica sem condições de suportar as tensões adicionais, e o aumento dessas tensões é resistido pela região que fica próximo às bordas longitudinais. Desta forma, a tensão ao longo da largura B dessa placa, ou desse elemento apoiado, torna-se não uniforme, com valores maiores junto às bordas, ao longo desses apoios longitudinais, e menores na região central, onde a tensão chega a se reduzir, ficando com valores menores do que a tensão Fl, que é de início de flambagem. O colapso, então, deste elemento ocorrerá quando a tensão máxima nessa região de apoio atingir a tensão de escoamento do aço, que é o Fy. Diante disso, na prática do dimensionamento, substituímos essa tensão não uniforme, que atua neste elemento apoiado, por uma tensão uniforme, que possui a mesma intensidade da tensão máxima nessas bordas, atuando agora em uma largura efetiva, portanto menor que a largura B inicial, já que a gente vai descontar essa largura da região central para desconsiderar esse decréscimo de tensão. E essa largura efetiva pode ser calculada por meio dessa equação, onde a tensão máxima, sigma max, de modo conservador, pode ser considerada igual à tensão de escoamento do aço Fy. Com essa largura efetiva desses elementos apoiados, desde que a sua relação B sobre T não ultrapasse essa relação limite que eu mencionei na tabela F1 da NBR 8800, chegamos à área efetiva dessa seção transversal utilizando essa equação, onde descontaremos da área bruta a região central
que é onde ocorre essa diminuição da tensão devido a essa região atingir a tensão de início de flambagem. A partir disso, obtemos o fator de redução da força axial resistente para considerar essa flambagem local dos elementos apoiados, que é o QA, dado por esta equação, que vai ser a área efetiva sobre a área bruta da seção transversal deste elemento apoiado. Já nos elementos apoiados livres, também ocorre essa resistência pós-flambagem, porém em menor grau se comparado com os elementos apoiados. As fibras tracionadas transversais, neste caso de elemento apoiado livre, após alcançar a tensão de início da flambagem, σFL, fazem a distribuição de tensão nessa seção transversal se tornar não uniforme, como vocês podem observar aqui, com tensões maiores no lado da borda longitudinal apoiada e tensões menores próximo à borda longitudinal livre. O colapso, então, irá ocorrer quando a tensão na borda apoiada atingir a tensão de escoamento Fy, da mesma forma que ocorre nos elementos apoiados. Portanto, nessa situação, σm irá representar a tensão média correspondente à distribuição não uniforme dado por σf, quando o elemento irá entrar em colapso. Como eu apresentei anteriormente para vocês na tabela F1, os elementos apoiados livres com relação largura e espessura menor que essa relação limite, não ocorrerá a flambagem local e o colapso se dará por escoamento da seção. Porém, para valores de Bt situados entre este valor limite e este valor superior, que Bt superior corresponde ao início da plastificação nas partes do elemento com maiores tensões residuais de compressão, o colapso ocorrerá em regime inelástico. E para valores de Bt superiores ao valor dessa relação superior, Bt sup, o colapso ocorrerá no regime elástico. Diante disso, o fator de redução da força axial resistente para considerar a flambagem local dos elementos apoiados livres, dado pelo QS, é igual à razão entre a tensão média sobre a tensão de escoamento da seção. E para as seções transversais que possuem dois ou mais elementos apoiados livres, com fatores QS diferentes, deverá ser adotado o menor entre eles. Assim, para cada grupo de elementos que apresentei na tabela F1 anteriormente, temos este fator de redução QS a ser calculado. E essa para a relação Bt limite e para essa relação superior. A força axial de compressão resistente nominal será dada, então, multiplicando a força de escoamento da seção bruta, AgFy, pelo fator de redução total para a consideração da flambagem local dos elementos componentes de um perfil estrutural. Então, esse fator de redução total é dado pelo fator de redução da flambagem local para os elementos apoiados, dado por QA, e pelo QS dos elementos apoiados livres.
Vale lembrar que nas cantoneiras, este fator QA é igual a 1, já que não possui os elementos apoiados. Este fator de redução total, então, provoca uma diminuição do valor da força de escoamento da seção transversal, AGFY. E essa força menor deve ser utilizada na determinação do índice de esbeltez reduzido, λ0, que passa a ser considerado este fator de redução total. E para o dimensionamento aos estados limites últimos de uma barra submetida a uma força axial de compressão, devemos estar atentos sempre àquela regra básica em que a força axial solicitante de cálculo, NCSD, deverá sempre ser menor que a força resistente de cálculo, NCRD, a qual agora passa a considerar tanto a flambagem global, dado pelo fator de redução Psi, quanto pela flambagem local, dado pelo fator de redução Q, que multiplicados pela força axial resistente nominal AGFY e divididos pelo coeficiente de ponderação da resistência ao escoamento e instabilidade, γA1 igual a 1,1, temos essa força resistente de compressão de cálculo para o dimensionamento dessas barras comprimidas. Se este fator de redução da flambagem global for igual a 1 e o fator de redução da flambagem local Q for menor que 1, o estado limite último que poderá ocorrer é a flambagem local. Por outro lado, se o fator de redução da flambagem local for igual a 1 e o da flambagem global for menor que 1, o estado limite possível é a estabilidade da barra, que é a flambagem global. Se por um acaso ambos os fatores forem menor que 1, ocorrerá a interação entre a flambagem local e a flambagem global. E se ambos forem iguais à unidade, o estado limite será o escoamento da seção bruta da barra, ou seja, a falha do material que causa grande redução do comprimento dessa barra. A limitação do índice de esbeltez de barras comprimidas a 200 servirá para evitar danos à sua estrutura ou aumento da imperfeição inicial durante o processo de fabricação, transporte e montagem, e pode ser dado por esta equação, sabendo que a determinação do índice de esbeltez, lambda, em função da força de flambagem elástica, NE, é interessante quando ocorre flambagem por torção ou por flexotorção, pois não se tem um comprimento de flambagem, KL, definido, mas sim o valor da força axial de flambagem elástica. Por fim, o emprego de barras compostas se dá pelo uso de dois perfis U's ou de duas cantoneiras em forma de T ou em forma de cruz. E da mesma forma que nos perfis tracionados, aqui nos perfis comprimidos, a união entre esses perfis é geralmente realizado com a utilização de chapas espaçadoras, podendo serem soldadas entre esses perfis ou parafusadas. E para assegurar que estes perfis trabalhem em conjunto, a distância máxima entre dois espaçadores seguidos deve atender a esta equação, onde R' é o raio de giração mínimo de apenas um dos perfis,
que compõe esse conjunto de barras, e o lambda máximo é o índice de esbeltez máximo da barra composta. E nas cantoneiras duplas em forma de cruz, é recomendável que as chapas espaçadoras devem ser colocadas em posições alternadas, conforme vocês podem observar nessa imagem. Então é isso, pessoal. Por hoje nessa aula, ficamos por aqui. E nos encontramos na próxima aula.